Há 20 anos, a Faculdade Qualitas oferece uma educação continuada em medicina veterinária com qualidade e disponibilidade em todo o país. Isso faz com que ela seja referência em educação no segmento veterinário. Com professores, mestres e doutores em diversas especialidades e atuantes em seus segmentos, as aulas são pensadas para o aproveitamento total do conteúdo ministrado, disponibilizando ao aluno, no formato presencial, EAD, híbrido ou digital ao vivo, materiais que agregam conhecimentos na rotina diária em clínicas, hospitais e fazendas. Já pós-graduamos mais de 50 mil alunos em diversas especialidades na medicina veterinária. Nossos laboratórios são equipados com o que há de mais atual em tecnologia. Microscópios, focos com câmera e mesa digital de anatomia fazem parte dessas inovações. Nossa faculdade conta também com tomógrafo, ultrassom, raio-x, máquinas de ventilação anestésica, internação, centros cirúrgicos e laboratório de análise clínicas, além de um centro referência em fisiatria e fisioterapia veterinária. Temos à disposição dos nossos alunos e também da comunidade local a Clínica Veterinária Qualitas. O local oferece atendimentos com preços diferenciados e também o projeto Vetworking para os alunos, no qual podem alugar o espaço e os benefícios disponíveis para seus atendimentos e cirurgias. Para os cursos de grandes animais, temos 2 fazendas escolas próprias, sendo uma em Piracicaba, em São Paulo, e em Cuiabá, no Mato Grosso, além de fazendas parceiras no sul e sudeste do Brasil. Disponibilizamos o ambiente virtual de aprendizado próprio, o portal do aluno Qualitas. Nele, encontramos materiais para consulta e reviews de aula, caso tenha o tema gravado em acervo. É possível também a participação dos alunos em cirurgias ao vivo, realizadas nos centros cirúrgicos digitais, transmitindo diretamente no portal do aluno em ambiente fechado e exclusivo. A nossa missão está viva e presente no dia a dia, em levar o aprendizado em pós-graduação em medicina veterinária para todos os profissionais. E agora contamos com a graduação em medicina veterinária, Qualitas, há 20 anos sendo a verdadeira referência. Olá, eu sou a professora Márcia Lima, que alegria estar aqui compartilhando um pouquinho do que eu sei com você, que veio buscar mais conhecimento das dermatoses autoimunes. Quem atende cão e gato precisa dessa informação, são dermatoses não tão comuns, mas justamente por isso a gente precisa manter atenção, precisa estar ligado para não deixar passar esse diagnóstico, não deixar de ajudar o paciente que vem procurar a gente, né? Se você ainda não me conhece, eu sou formada na Rural do Rio de Janeiro, em medicina veterinária, fiz a pós-graduação na Anhembi Morumbi, em São Paulo, em dermatologia de cães e gatos, e fiz o mestrado na PUC do Paraná, com dermatite atópica em cães. Sou mentora e professora aqui da Faculdade Qualitas, estou muito contente de estar aqui, deixei o meu Instagram, estou sempre muito acessível, se você tiver dúvidas, se você tiver pergunta, sugestão, pode me mandar, que eu adoro conversar com você. Vamos começar? Cadernos e canetas coloridas na mão para anotar tudo bonitinho? Então, meus amores, vamos falar um pouquinho da classificação das doenças autoimunes. A gente teve, de uns anos para cá, uma revisão na classificação e temos algumas publicações, e eu vejo nos meus alunos certo pânico. Quem não sabe dessa classificação, tá tranquilo, a ignorância é uma bênção, né? E quem já viu em algum congresso a gente comentar sobre isso, fica apavorado, diz, mas é muito tipo de lúpus, mas é muito tipo de pênfigo, e quando a gente fala em cão e gato, em doença autoimune, existem muitas, em geral, como são quase todas muito raras, de tão raras, as mais comunzinhas, mais ou menos, são o pênfigo e o lúpus, que aí acredito que você já tenha ouvido falar. Muitas vezes na graduação a gente não tem aula sobre isso. Vários alunos me falam, olha, se falou, não lembro. Ou às vezes não tem uma aula, não se dá muita atenção por falta de tempo, tanta coisa que tem que ensinar na graduação. Então é comum a gente chegar no mercado de trabalho e a gente ir a um congresso, às vezes querendo se atualizar, ver uma classificação dessa e ficar assim, ó. Então eu vim aqui para segurar na sua mão e te deixar calmo.
Essa classificação existe, é essa que está valendo, e para você que é clínico, se você não é patologista, para você que é clínico, olha para ela, fala muito prazer e esquece. Quem tem que saber isso aí, decoradinho, bonitinho na ponta da língua, é o patologista. É alguém da sua equipe que vai olhar onde é a lesão, eu já vou falar isso para você, e aí vai classificar. E você, como clínico, você tem que saber suspeitar, classificar, pelo menos chegar à conclusão de que é um lúpus, chegar à conclusão de que é um pênfigo. Isso você vai aprender aqui nessa aula. Sabendo que essa classificação existe, eu vou dar uma passada aqui só para você ficar um pouquinho no pânico, mas não vai ficar no pânico, não. Relaxa, tá? Então eu vim aqui para te tranquilizar. A classificação que vale hoje para o lúpus, para cães e gatos, existe o lúpus sistêmico e o lúpus da pele, tá? E o lúpus sistêmico, ele pode fazer lesão na pele e pode não fazer. Quem atende clínica geral, talvez já tenha atendido algum lúpus e nem sabe. E quando o paciente chega com lesão renal, várias alterações, às vezes articulação, aí o polo esculhambado, sabe assim? E às vezes ele tem lúpus, e é difícil esse lúpus sistêmico da gente chegar ao diagnóstico. Isso não é parte do motivo da nossa aula aqui, mas você tem que saber que existe, né? Lembrar. Quando o lúpus sistêmico faz lesão na pele, às vezes a gente ainda identifica ele mais fácil. Então, é o paciente que é poliesculhambado e tem um monte de alteração que você não chega na causa, nunca é uma infecção, né? Uma trombocitopenia que não melhora, com artropatia, animal velhinho, com artropatia esperado, e com anemia que você não descobre a causa, e às vezes uma lesão renalzinha ali já piorando. Difícil a gente associar. E aí, se ele tem uma lesão de pele, talvez você feche o lúpus pela lesão de pele, isso ajuda. Mas nem todo lúpus sistêmico faz lesão de pele, tá? Sem pânico, só para saber, só para o seu cérebro registrar essa informação e te ajudar lá na frente, na hora que você suspeitar de lúpus. Quando o lúpus é cutâneo, vou mostrar aqui, ó, e a classe acadêmica fez a facilidade de ajudar o patologista e classificou de um monte de jeito. E aí é a hora que eu seguro na sua mão. Então, tem o lúpus cutâneo, eritematoso cutâneo, que é vesicular, que é esfoliativo, que é mucocutâneo, porque acontece ali pertinho das mucosas. Tem o discoide, que agora é facial e que pode ser generalizado. Gente, relaxa, respira fundo, não fica em pânico, não. Eu vejo os alunos apavorados com isso. O patologista vai te dar essa classificação, porque ele vai olhar onde é o local da lesão, vai olhar o conjunto de sinais clínicos e vai te falar. Então, saiba que existem vários tipos de lúpus e eu vou te mostrar já já a classificação geral, o que todos eles têm em comum. Você sabendo isso, você suspeita de lúpus, você segue o mesmo protocolo para fazer o diagnóstico e para fazer o tratamento, e aí a vida fica fácil, tá? Então, a intenção desse primeiro slide era tirar o seu medo. Existe essa classificação, mas vamos lá. Quando a gente fala de como a doença autoimune acontece, é importante nivelar e lembrar que algo no corpo está atacando ele mesmo. Pode ser um anticorpo, pode ser um linfócito, eles ativados, estimulados, podem estar produzindo um monte daquelas citocinas maravilhosas, que muitas vezes servem para proteger, mas outras vezes, em excesso, inflamam demais e destroem demais, interferon, fator de necrose tumoral, e não vou ficar falando todas as interleucinas, ninguém merece, nós somos clínicos, mas são todas elas. Se você gosta de imunologia que nem eu, então eu não gosto de falar porque você fica daí tremendo, né? Aí, segundo slide, primeiro falei da classificação, segundo vou falar de imunologia, você vai correndo embora. Mas por conta, só para te dar o porquê, doença autoimune, então, é o corpo jurando ele mesmo de morte, né? E como é que ele destrói as próprias células? Através de anticorpos ou através de citocinas que linfócitos e muitas outras células do sistema imune vão estar fabricando, tá bom? É o mais simples que eu consigo para a gente ir com leveza aqui nessa aula. E aí, numa doença autoimune, em geral, a gente está falando das doenças autoimunes que afetam a pele, quase sempre o alvo tem a ver com desmossomo. O que é um desmossomo? Então, para nivelar, cada célula da epiderme, daqui a pouco eu vou te mostrar lá, lembra? Epiderme, derme, subcutâneo? Cada célula da epiderme, cada célula desse epitélio é grampeada uma na outra, é ligada uma na outra por um desmossomo. Precisa decorar esse nome, nós somos clínicos, mas para você entender, tem muita gente que nunca viu isso na faculdade e passou pela histologia correndo, né? Então, tá vendo esse monte de... Parece aranha, parece cruzinha, tudo marcadinho de vermelho na imagem? As células no epitélio, elas ficam grudadas, grampeadas uma na outra através desse conjunto de proteínas. E é aí que a gente ataca, é isso que a gente destrói quando tem uma doença autoimune.
Entendido isso, no pênfigo, o principal antígeno fica entre as células, nos desmossomos entre as células. No lúpus, é diferente, a gente afeta o M-desmossomo, tá? Já vou te mostrar isso. Então, tá aqui o que é um desmossomo, bem com um zoom. A gente tem vários filamentos, várias proteínas, então não é uma proteína só, mas essa partezinha aqui, ó, a desmogleína, em geral, costuma ser o alvo da destruição, o fator ódio do paciente, manda lá anticorpo, enfim, manda destruir aqui. Seja como seja, se você vai fazer um TCC sobre isso, você vai ter que complementar a informação. Se você faz a pós-graduação em dermatologia veterinária, você vai ter mais explicação. Para aqui, para agora, para você aplicar na sua rotina, esse mecanismo não é importante. Quando você assistir uma palestra, não fique em pânico, que é o que eu vejo. O pessoal regalou e fala, doença autoimune é muito difícil, não entendo nada, né? São proteínas, tá bom? E a gente destrói a proteína com citocinas que a gente mesmo fabrica. E para que serve essa proteína? Se você entende onde ela fica, para que ela serve, você entende todos os sinais clínicos. Você não decora. E é isso que eu estou fazendo com você aqui desde o início, tá? Então, se a gente destrói essa desmogleína, se esse desmossomo, esse grampo que une as células, se a função dele é aumentar a resistência da epiderme, todo mundo tem uma pele que tem elasticidade, que é resistente, que é forte, tem o couro do boi, tanto a gente usa a pele do bicho para fazer casaco, por quê? Porque é resistente, porque tem fator protetor, né? Assim, grande parte dessa resistência vem da queratina dos corneócitos, lá da superfície da epiderme, e da ligação entre as células lá da superfície. Essa ligação é muito forte, tá bom? Se a gente desfaz, a gente perde, a gente solta pedaço. E é isso que acontece na doença autoimune. Até aí foi? Então vai ficar mais fácil já já. No lúpus, diferente do pênfigo, a gente destrói, o animal, porque acontece na gente também, né? E às vezes é didático falar da gente porque liga o sistema medroso. E a gente não esquece para amanhã, liga o seu sistema de sobrevivência aí. Mas a gente está falando da doença autoimune do cão e do gato, que já vou mostrar para vocês que é muito similar ao que acontece no ser humano. E quando a gente está destruindo a célula do próprio corpo, no lúpus, a gente está destruindo aqui a camada basal. Então, ó, epiderme aqui em cima, e aí quando acaba esse monte de epitélio, né, células epiteliais, quando acaba isso, a gente tem a lâmina basal e aqui embaixo tem a derme. Então, tem uma camadinha de tecido conjuntivo aqui bem pequenininha. O que a gente está destruindo no lúpus? Não é a ligação entre as células mais superficiais da epiderme, não. A gente está destruindo aqui o M-desmossomo, que, assim, leveza, desmossomo tem duas partes ligando duas células. Aqui eu estou ligando a célula basal, camada basal, numa camadinha de tecido conjuntivo. Então, eu só tenho metade do desmossomo, certo? Por isso, M-desmossomo, metade de um desmossomo. Tranquilo? Leveza? Então, por que isso é diferente? Por que isso é relevante? Porque no lúpus você vai ter lesões muito mais profundas, sempre. Então, olha o sinal clínico mudando. É mais superficial, muito provavelmente você está diante de um pênfigo. É profundo, você está diante, provavelmente, do lúpus. Tem uma exceção ou outra, eu já vou te mostrar. Foi? Então, a gente está atacando aqui a membrana basal, a camada basal, lá profundo, o fundinho da epiderme. Vamos entender um pouquinho da etiopatogenia, né? Só para você já deve saber, mas vamos nivelar. Então, toda doença autoimune, pênfigo, lúpus, as outras, em geral, são classificadas como uma ocorrência rara, não é o que você vai ver todo dia, mas tem a síndrome, né? Quando você assiste uma aula, segunda-feira, próxima semana você vai atender um caso, amanhã você vai atender um caso, mesmo sendo raro, é sempre assim. Mas então, por exemplo, em gato, a última classificação diz que menos de 2% de todas as dermatopatias do gato é uma doença autoimune, e no gato fica de olho, está tendo tanta publicação, né? É até gostoso ir atualizando. No cão também, bem parecido. Tanto para o cão quanto para o gato, não tem as doenças autoimunes, pênfigo, lúpus, as outras, não tem predisposição de raça. E isso é importante porque a gente tem uma mania, e eu quero tirar essa mania já de você, de olhar para a raça e dizer, tal raça tem tal doença. Isso é bullying, tá? Então, é comum, tem doenças que acontecem por genética e por isso elas se repetem naquelas raças. Mas, se você mora no Brasil, você está me assistindo aqui do Brasil? Então, Brasil, todos somos vira-latas, inclusive o animal que você atende. Quase faz uma auto-reflexão comigo, vê se você não vai concordar. Dificilmente a gente atende um animal que tem um pedigree de 5 gerações. Acontece.
mas é raro também, quase tão raro quanto uma doença autoimune. No geral, o poodle que você atende é um poodle. Tem um avô poodle, tataravô cocker, né? O vira-lata caramelo que você atende é brasileiríssimo, ele tem de tudo misturado ali, mas um pouco, ele tem bem temperado, como todo brasileiro, né? Assim, por que eu estou te falando isso? Porque esse mau hábito da gente ficar olhando a raça e classificando a doença pode te fazer errar o diagnóstico. Então, aqui na doença autoimune, isso não acontece muito, e eu estou avisando porque existem estudos que naquela cidade que o autor publicou, ele fala, ó, aqui na minha cidade, tal raça teve mais pênfigo, tal outra raça teve mais lúpus. Isso acontece quando você sentar para ler, para aprofundar o seu conhecimento, você vai ver, mas isso vale para a cidade do autor que publicou, não vale para a sua cidade. O poodle que tem lá não é o mesmo a linhagem genética do poodle da sua cidade. Está compreendido isso? Tá? Então, o consenso de quase todos os autores, mas tem um ou outro relato que pode te confundir se você sentar para estudar, se for fazer um TCC sobre isso, ou assistir uma palestra, às vezes a gente conta, né, ó, esse estudo aqui que acabou de publicar falou que no Greyhound é mais comum, que no Vizsla é mais comum, sim, mas isso vale para a cidade lá. No geral, não tem predisposição racial. Seja quem for que chegar para você, cão ou gato, você vai deixar o bullying de lado e vai fazer o diagnóstico, descobrir que ele tem uma doença autoimune, porque você olhou todos os sinais, não pela raça, tá bom? Não vai dar carteirada da raça, não. Também não tem predisposição sexual nem de idade. No comum, as doenças autoimunes costumam afetar pacientes mais velhos, mas o pênfigo medicamentoso, ele pode acontecer em pacientes mais jovens. Por isso que eu coloquei aqui que não tem predisposição de idade, para você não fazer bullying. É esperado que aconteça em pacientes não tão filhotes, mas se for causado por medicação. E hoje, graças a Deus, a gente tem muita tecnologia que facilita a vida do cliente, que facilita a vida da gente. A gente está tendo cada vez mais medicação com efeito residual longo. A gente não tem aplicações que ficam 1 ano agindo, a gente não tem medicação comprimido que fica 3 meses agindo, enfim, tem um monte de coisa. Medicação otológica que fica lá um tempão. Se um dia se aquele paciente resolver, porque ele pode, né? Porque a célula é dele, porque o anticorpo é dele, e se ele resolver fazer um pênfigo medicamentoso por causa de uma medicação dessa, vai acontecer em qualquer idade, vai acontecer até no filhote. Então, para eu já preparar o seu cérebro, né, de que doença autoimune pode acontecer, então, em qualquer idade, eu coloquei isso aí escrito, mas tem situações em que é mais no cão e no gato, mais de meia idade, geralmente algum defeito, para você pensar para ficar fácil, geralmente algum defeito no sistema, vai ficando velho, vai dando falha de fabricação ali, algum defeito de fabricação ali, algo não funcionou bem, e ele começou a olhar para ele mesmo e dizer, não te conheço, pele, eu vou destruir você, desmogleína, vou destruir você, desmossomo, IM, desmossomo. Não era para acontecer isso, ele passou a vida toda sem implicar, mas ficou velho, deu defeito e começou a fazer a doença autoimune. Ficou mais fácil de entender assim? A ideia é não decorar, né? Então, para gatos, o que a gente tem hoje? Geralmente não se chega na causa da doença autoimune do gato, seja o pênfigo, seja o lúpus, tirando o sol do lúpus, vou falar depois, a gente quase nunca chega pelo hábito do gato, pelo que tem de pouca publicação. É raro e tem muito menos publicação em gato do que em cão. Pode ser que para o futuro a gente tenha isso mais evoluído, como já tem para o cão e para o ser humano. Então, os relatos em cão e ser humano, e repara, eu fiz uma pausa aqui para você não engessar o conhecimento. O que a gente tem de publicação dizendo que é mais comum de causar doença autoimune quando você suspeitar de pênfigo e lúpus no seu paciente? Isso é o que tem mais relatado na literatura, mas o seu paciente pode ter pênfigo e lúpus por outros motivos. Tá claro isso? Senão a gente escuta na aula e a gente engessa o conhecimento e aí tá de frente para uma doença autoimune, mas não foi isso, então não é. Tá? Então, o que a gente tem de mais publicação fala que pode acontecer por medicações, eu falei do pênfigo medicamentoso, falei de doenças, tem relatos dizendo algumas viroses, algumas doenças debilitantes podem fazer o corpo se confundir e fazer ali um pênfigo. O sol, tem muita publicação mostrando que vários tipos de lúpus são, principalmente o discoide, são desencadeados pela incidência frequente, crônica do sol. Então o paciente faz a lesão de lúpus, você trata, tira ele da crise, e aí quando aumenta a incidência solar de novo, ele faz de novo. Então esse paciente precisa virar vampiro, precisa sair do sol, né? E vários relatos mostram isso. Mas podem existir outras causas, tá bom? E
Como é que a gente faz, entendendo isso tudo? Como é que a gente faz um diagnóstico bem feito para não deixar passar? A intenção dessa aula é passar com leveza pelas dermatoses autoimunes, tirar o seu medo e não deixar, por serem raras, não deixar passar na sua frente sem você desconfiar. Quantas vezes isso deve estar acontecendo e você achando que é uma piodermite recidivante? Eu faço consultoria e vocês me contam, ai, essa dermatofitose está tão difícil de tratar. Nossa, às vezes não é dermatofitose, às vezes é uma doença autoimune, tá bom? Às vezes você acha que é uma neoplasia e podia ser, talvez, uma ulceração por causa de lúpus. Às vezes acha que é leishmaniose e é uma doença autoimune. Então, como é que você vai fazer o diagnóstico? Como é que você vai não deixar passar e vai ter segurança já amanhã? É meio óbvio, mas precisa lembrar. A anamnese precisa ser detalhada. Como é o estilo de vida desse paciente? Ele chegou para você com lesão mais superficial do pênfigo ou mais profunda do lúpus. Já já vou falar mais disso. É profunda, tem ulceração, pode ter sido uma mordida de alguém, um arranhão, ele pode ter machucado saindo de casa. Como é o estilo de vida do paciente? Você tem desrobotizado esse pensamento? Acho que no comum, todos nós, a gente começa a fazer as mesmas perguntas sempre. Né? Como a gente está em região, de repente, que atende muita leishmania, a gente pergunta quase tudo para a leishmania e não entende, não lembra de perguntar coisas diferentes. Quando atende muita alergia, quem gosta da dermata, né, em geral está atendendo bastante dermatite atópica, a gente pergunta só baseado ali as perguntas da dermatite atópica, para entender se é uma doença autoimune, se você suspeitar ali do pênfigo, você vai ter que complementar a sua anamnese, vai ter que detalhar, por exemplo, que medicações ele tomou. Ah, não sei, aquele comprimidinho branco, aí depois você vai lá esmiuçar, pede para o cliente mandar a foto, não tem? Agora tem tecnologia, né? Manda a foto do remédio, quando foi que tomou, faz uma lista dos últimos meses do que o paciente vem tomando. Se você suspeitar que é um pênfigo medicamentoso, por exemplo. Nessa aula não dá tempo de falar específico, né, de todos eles. Para isso, você vai fazer a pós-graduação e vai se atualizar e vai aprender mais, vai aprofundar o seu conhecimento, ou vai sentar e vai ler por aí. Tem gente que consegue, é mais demoradinho, mas consegue também, tá? Mas para aqui, o que eu posso te falar? Isso que a gente fala de anamnese detalhada, que parece tão óbvio que o cérebro da gente ouve e diz, ai, que chato, já sei. Desrobotiza, interesse-se realmente pelo caso e busque mais informação. Se o cliente não souber te falar na hora, né? Usa tecnologia, fala, manda foto depois, me fala e vai registrando isso na ficha, porque isso ajuda a prevenir. Uma das conclusões da aula hoje é a prevenção. E como é que você previne que aquilo aconteça de novo, já que aquele paciente tem essa tendência com a anamnese detalhada, tá bom? Então, pacientes, se na anamnese você identificar que são pacientes lá de meia idade, lembra da exceção do pênfigo medicamentoso, que pode acontecer no jovem também, mas quase todas as outras, pacientes de meia idade para velho, com padrão lesional geralmente simétrico, dificilmente doença autoimune acontece só nesse dedinho aqui. Dificilmente. Se vai acontecer simétrico ali dos dois lados, uma lesão meio que, eu brinco com os meus alunos dizendo que é algo que vem de dentro para fora, né? Se você passa um shampoo aqui e não enxágua, fica a única lesão ali, né? Mas quando vem de dentro para fora, tende a acometer vários locais, ou se vai acometer esse olho, vai acometer esse e esse. Porque o receptor que tem aqui também. Então, já que ele está implicando com a célula perto da mucosa, ele vai implicar com a mucosa daqui e a mucosa daqui. Faz sentido pensar simples assim? Isso te ajuda no dia a dia, tá? Isso da simetria, não só decorar que é simétrico, entender por que é simétrico, tá? Geralmente afeta cabeça, extremidades e são dermatoses pouco pruriginosas. Pouco prurido, se o paciente chegou para você se matando de se coçar, se a queixa principal é o prurido, já de cara a suspeita de dermatose autoimune é a última da lista, porque não são dermatoses pruriginosas, não inflama muito. Tá bom? Tá compreendido? O paciente que tem doença autoimune, terço, varia, são tão raras as ocorrências que não tem tanto, nem todo estudo avaliou o prurido, mas dos que avaliaram, para te dar a evidência científica, né? Dos que avaliaram, cerca de um terço, dá para a gente generalizar assim, um terço dos pacientes com doença autoimune coçam um pouquinho se tiver infecção bacteriana secundária. Ele coça pela piodermite que aconteceu por causa da lesão, porque ele estava descamando, porque ele tinha vesículas ou porque ele tinha úlcera, e aí a microbiota que está ali do lado agradeceu, fez, tá? E aí ele pode coçar um pouquinho. Não vai ser a queixa de, ai, tô me matando de coçar. Tá bom? Entendido isso, você fez essa anamnese,
avaliou essa primeira impressão, né, do paciente, e aí você vai fazer um exame físico completo. A dermatose autoimune precisa, você vai entender isso na hora que eu falar do tratamento, ela depende de um diagnóstico que não é só um diagnóstico que diz que tem pênfigo e que tem lúpus e que tem, né, doença autoimune. É um diagnóstico que diz ele tem pênfigo e ele não tem leishmania, ele não tem doença do carpato, ele não tem toxoplasmose, ele não tem verminose intestinal, ele não tem as outras coisas. Porque o tratamento é imunossupressão. Então, o exame físico completo é o que vai te permitir entender que o paciente é um todo. Ele não tem só doença autoimune. O que mais ele tem? Tem certeza de tudo que ele não tem? E isso é o exame físico. De novo, parece óbvio falar, mas no mundo de hoje, tão imediatista, a gente está cada vez correndo mais, né? O que acontece é a gente robotizar e a gente, né, faz sempre as mesmas coisas, a gente pula etapas, a gente quer logo saber o remédio. Você deve estar aí nervoso. Ela não falou de tratamento ainda. Qual é o tratamento? Como é que resolve? Para poder resolver direito, você tem que forçar seu cérebro a pensar nisso aqui. Tá bem? Então vamos. Além do exame físico completo, vai avaliar linfonodos. Falei muito de leishmania, né? Leishmaniose está acontecendo no Brasil inteiro. Tem relatos na medicina humana, em todos os estados brasileiros. Se na sua cidade não tem muito, é o principal local para você tomar cuidado e procurar. Tá? Porque se já tem relato no seu estado, não deixe chegar na sua cidade, não deixe passar esse diagnóstico. E é muito importante esse tipo de infecção, se o seu paciente tiver uma dermatose autoimune. Imagina fazer imunossupressão se ele tem uma infecção ali. Ele morre da infecção, né? E aí, na hora do exame físico, é importante você lembrar de palpar linfonodo. Sempre falo isso. Paciente que tem leishmaniose visceral, ele tem, 97% das vezes, ele tem os linfonodos todos aumentados. Isso te ajuda. Demodex com linfonodo aumentado, pode ser Demodex com leishmania. Pode não ser, mas 97% de ocorrência é algo grande que a gente não deve desprezar. É algo que te ajuda como triagem ali a ajudar. O paciente tem dermatose autoimune. Pênfigo e lúpus não deveria fazer linfadenomegalia. Se tem, entende? E você percebe isso no exame físico, se tem alteração em linfonodo. Opa, esse paciente não tem só doença autoimune, vou lá pesquisar o resto. É esse o ponto que eu queria trazer aqui, tá bom? E aí, esse exame físico, então, vai te ajudar a descartar, identificar as doenças sistêmicas, lembrando que o paciente pode ter duas coisas, né? Nada é tão fácil que não possa enlouquecer o veterinário, né? Nada é tão difícil que não possa piorar. Então, ele pode ter a doença autoimune e várias comorbidades. E aí você tem que identificar isso tudo, para na hora de medicar, fazer o seu melhor. Exames de triagem sistêmica, às vezes só o exame físico, não te fala, achei o linfonodo aumentado, tá? O que eu tenho que fazer, então, para saber se esse linfonodo está cheio de leishmania? Para saber por que aumentou. Enfim, N coisas. Aí você achou um sopro, aí você achou dor abdominal, enfim, dor articular, o que mais esse paciente precisa? Aí você vai fazer lá os exames necessários. Se você atua já na dermatologia, vai pedir para o clínico geral, que é parceiro, para fazer, e vai acompanhar, né? Então, exame de fezes, exame de urina, não esqueçam de EAS, viu? A gente, em geral, no dia a dia, não pede muito EAS, a gente lembra do hemograma, mas EAS dá muita informação de triagem do sistêmico que eu vejo os alunos esquecendo. Exame parasitológico de fezes não substitui, pelo contrário, o vermífugo, o endoparasite, ai, não sei falar, endectocidas, pronto, melhorou, né? E os antiparasitários que a gente tem agora, né, de pipeta, e tem de comprimido, tem tantos, graças a Deus, eles não substituem o exame parasitológico de fezes. Esse era o aviso que eu queria dar aqui, que é importante quando a gente trata, quando a gente se depara com um paciente com doença autoimune. Se você vai fazer uma imunossupressão do tratamento, não pode ter verminose intestinal, ele vai estar mal nutrido, porque tudo que ele come vai para as lombrigas. Pronto, falando desse jeito fica mais fácil de não esquecer. Então, o que eu vejo no dia a dia? A gente robotizar e o paciente já tomou um antiparasitário. Não interessa que ele já tomou. Não existe um antiparasitário que mate todos os parasitas intestinais que existem, não tem. Sempre fica um de fora, podia estar resistente, tem. Então, faça o exame de fezes periodicamente. E se você suspeitar de uma dermatose autoimune, faça AS para ver se ele não tem uma cistite boba que não aparece no hemograma, né? E para ver se ele não tem uma parasitose intestinal. Se precisar, faça exame de imagem, o que você achar necessário. Mas isso é importante para o paciente com dermatose autoimune. E vou falar agora bem devagar, sem
esse passo a passo, sem seguir essa ordem, você não vai fazer o tratamento, combinado? Essa aula é para isso. O que acontece no dia a dia, no imediatismo cultural? O mundo te pressiona, Vete, e para dizer assim, qual é o remédio? Né? Chega uma pereba na sua frente, o cliente chega aflito, vendo que tá feio e que tá dolorido ou que tá caindo pedaço, né? Assim, tá assim, tá assado, já tentei de tudo, né? Assim que chega, já fiz a água da carne seca, já fiz o que o padre mandou, o que o balconista mandou, enfim, o esteticista mandou, não funcionou, agora eu trouxe para o veterinário. E ele chega aflito e falido e empurrando a pressão para nós, de que a gente tem que resolver ali, bater o olho e magicamente dizer, não é assim que você se sente muitas vezes também? Grande maioria de nós passa por isso todo dia, em cada consulta. Qual é o remédio, doutor? É isso que o seu cliente diz. Seu cérebro tem que ouvir isso, tem que parar, respirar e lembrar da técnica. Essa técnica que eu estou te falando aqui. Não é o remédio que o seu paciente precisa, é o bom diagnóstico. E se você pular a etapa, que é o que eu mais escuto, o cliente não quis fazer exame. Se o cliente não quis fazer os exames esses, o cliente não quis fazer um EAS. Ele não quer um remédio? Ele não está disposto, não vai arrumar o dinheiro para comprar o remédio? Então, ele vai pegar esse dinheiro e vai fazer o exame. E se você não se posicionar dessa forma, se você ceder à pressão do mundo e se forçar por pena do animal, porque a gente é muito empático, né? Se você, por pena do animal, então vou fazer aqui um corticoidezinho para testar. Não faça isso. Isso não ajuda o seu paciente, isso é negligência, isso é imperícia, e isso pode matar o seu paciente. Mas a gente faz por pena. Então, é aqui que eu seguro na sua mão, não pule etapa, tá bem? No diagnóstico de qualquer doença autoimune, você tem que fazer todos os exames. Se o cliente não quer fazer, você não medica. Continua doente, mas você não fez ele piorar. Doença autoimune, em geral, não mata, a não ser o lúpus sistêmico. Essas de pele não matam. Tá bom? Foi? Então, que exames de triagem da pele, quando tem lesão de pele, que aqui a gente está falando das autoimunes de pele, que exames de triagem você vai ter que fazer em todo paciente, e aqui também vale que tem que fazer todos. Prof, o cliente quis fazer só a citologia, não deixou fazer o tricograma. Sinto muito, não vou medicar. Mas ele não quis fazer ali o pente fino, não quis pagar para fazer. Não vou medicar, não tenho certeza, porque lembra, o diagnóstico de dermatose autoimune não é simplesmente robotizar e dizer ele tem pênfigo. Às vezes chega para você já com a histopato feita, que o cliente vai peregrinando, né? Você sabe que tem pênfigo, você sabe que tem lúpus, só que você precisa saber o que ele não tem, ou o que mais ele tem. Ele tem lúpus e demodex, ele tem lúpus e dermatofitose, ele tem lúpus e piolho, ele tem lúpus e cistite. Fez sentido falar assim? Então, tá na hora, passou da hora, na verdade, de um médico veterinário, tanto da dermato quanto da clínica geral, tomar vergonha e fazer o que não ensinaram para nós na graduação. A gente hoje tem acesso ao microscópio, não é caro, então use. Se terceirizar está muito caro, faça você os exames, dê o jeito que você quiser, mas coloque essa barreira técnica. Se não fizer todos os exames, eu vou te falar agora quais são, você não vai adiante com o tratamento, porque você vai colocar o seu paciente em risco. Prof, era só um piolho, interessa, ele está imunossuprimido, aquele piolho pode fazer uma piodermite, aquela piodermite pode piorar o paciente. Entende? Então, citologia otológica é para fazer em todo mundo que tem pele que respira. Sempre falo isso todo dia para tudo que é aluno, para todo mundo que passa por mim. Bom dia, cotonete no ouvido. Por quê? Porque o resultado normal, o resultado sem alterações, também fecha diagnóstico. Olha que lindo você saber que o paciente tem uma dermatose autoimune e não tem otite. Porque se você vai fazer imunossupressão e ele tem otite bacteriana, já pensou tímpano furado, ele faz uma otite interna e morre. Demora, não é assim de um dia para o outro, mas eu preciso te colocar um medo. Pode acontecer. Então, não deixe esse risco. Olhei que o otoscópio estava bonitinho. Você olhou o canal horizontal? Você olhou o tímpano? Conseguiu? Tinha lá também um pouquinho vermelhinho. Faz a citologia, às vezes está assim, de bastão comedor de tímpano. Só sabe quem faz. Então, citologia otológica para todo paciente, mesmo que a suspeita... mesmo que a queixa seja o dedo do pé machucado lá com lúpus ou com pênfigo. Você vai olhar. Então, citologia otológica, citologia das áreas não lesionais, e você pode coletar com fita, com cotonete. As últimas pesquisas estão mostrando que com fita é melhor, mas tem autor que ainda não gosta, então você faça do jeito que você quiser. Dermatologia é especialidade de quem é feliz,
Colete, quem é cirurgião que adora a lâmina de bisturi, raspa tudo, né? Não importa lá, tem meia pápula, ele já raspa e coleta para citologia, raspando. Pode? Tadinho, vai ficar machucado. Mas você é cirurgião, você gosta, você ama o bisturi? Pode. Dermatologia é especialidade de quem é feliz. Desde que você lembre de fazer a citologia otológica, a citologia das áreas com lesão e das áreas sem lesão. Para que tem que fazer a citologia das áreas sem lesão? Para ver se esse paciente tem alteração onde, macroscopicamente, você não está enxergando nada. Tem sinais de descamação? Tem sinais de inflamação ali? Se ele está inflamando o corpo todo, não só aquela região, pode ser que ele tenha outras doenças junto com a doença autoimune. Então, esses exames são para isso, para descobrir o que mais ele tem. E, se possível, fechar o diagnóstico também da doença autoimune. Está fazendo sentido? Então, citologia. E aí, aqui, ó, para você corar com a fita, ó, coloca uma gotinha do 3 do panótico na lâmina e cola a fita na lesão, belisca, coloca a fita aqui por cima. Você, nessa hora, já pesquisou Demodex, porque beliscou. E se não tiver Demodex, você está corando, você vai ver se tem levedura, se já tem infecção oportunista naquela lesão da doença autoimune, se não tem, se tem que tratar, se não tem, que tipo de células tem ali. Se for um pênfigo, por exemplo, e você beliscar com a fita ali em cima de uma pústula, você já vai ver os neutrófilos e muitas vezes já direciona ali para suspeita de pênfigo foliáceo, tá? Hoje a gente não vai entrar muito nisso, mas a citologia é importante. E aí, lâmpada de Wood, será que ele tem uma dermatofitose? A lâmpada de Wood não é específica, é possível que o animal não floresça nada e tenha dermatofitose, mas se ele florescer, ele não passou na triagem, mais um motivo para fazer a cultura para dermatófito. E é muito fácil, é um equipamento muito barato, não precisa nem ser esse bonitão aqui, pode ser uma canetinha com luz ultravioleta, tem várias opções, tá? Mas use sempre em todo paciente, em tudo que é lesão. Não floresceu, pode ter dermatofitose. Floresceu, pode ser que tenha ou não, mas você tem informação. E aí faz a cultura para conferir. A cultura também sempre, tem aluno que pergunta, né? Ah, não sei se essa descamação que o paciente está apresentando, se essa crosta é uma dermatofitose. Confundiria com um pênfigo foliáceo, por exemplo. Não sei se professora, não é melhor fazer logo a cultura fúngica para tudo e nem fazer nada de triagem? Segundo todos os estudos, as guidelines, a cultura também pode errar. Então, você, para dar o diagnóstico, tanto confirmar que tem, quanto confirmar que não tem, muitas vezes você precisa dos exames de triagem e a cultura. E no paciente com doença autoimune, você vai fazer isso tudo, tá? Pente fino, tem aquele de gente, tem a versão veterinária, tá vendo que a cerda é bem juntinha? Para passar no dorso de todo mundo que passar perto de você. Só não vai conseguir quando o pelo é muito embolado, aquele que parece um pano de chão, assim, né? Tudo... Aí não dá. Mas para quê? Para procurar fezes de pulga, para procurar ectoparasitas. O exemplo que eu sempre dou é que eu vou falar para você. Se o paciente tiver uma infestação por Lynx acarus é tão pequenininho que parece que jogou sal assim no pelo. Ele é muito miudinho, é menor que piolho. Um quinto do tamanho do piolho, né? Bem pequenininho. Mas ainda assim, se tiver uma infestação, a sua secretária, o balconista, vai bater o olho e vai dizer, e ali, mais um piolento. Não precisa muito do pente fino. Para que ele serve? Para quando não há infestação, mas o paciente está parasitado. Se você não procurar com vontade, você não vai achar. E é isso que eu estou aqui sacudindo seu cérebro. Entende a importância de fazer? Ah, prof, mas eu acho que é só pênfigo, não tem piolho, não. Mas ele tomou um antiparasitário o mês passado, não interessa. Resistência existe. Vai que ele é o primeiro na sua cidade a ser resistente ao remédio que ele tomou. Você tem que procurar. Você tem que zelar pela saúde desse paciente. E, de novo, se ele tiver uma parasitose por um piolho, Lynx acarus, uma Klebsiella, ele não vai morrer por isso, mas ele abre porta da pele, quando ele tiver imunossuprimido tratando para doença autoimune, para fazer mastoidermite, por exemplo, porque tem alguém cutucando a pele dele, tá? Então, não deixe isso acontecer. Se ele tem pulga, não vou nem alongar nisso, né? A picada quando é piolho, quando é pulga, quando é carrapato, artrópode sugador de sangue, transmite doença. Então, ele está em imunossupressão, você tem que passar o pente para descobrir. A pinça para você fazer o tricograma. Seu paciente, diferente da dermatologia humana, né, que não faz tanto tricograma, tem que ser uma especialidade dentro da dermatologia para o cara se especializar em cabelo para poder, né, fazer esse tipo de consulta, diferente da dermatologia humana, e a nossa graduação muitas vezes segue ainda o padrão da dermatologia humana, em algumas universidades, em várias, aquela ementa antiga, né, diferente da dermatologia humana, o nosso paciente na veterinária, o cão, o gato, ele é revestido de pelo. É um absurdo, é um crime
o paciente passar por você e você não avaliar o pelo, tem muita informação ali. Então, não é para mandar isso para o laboratório se for encarecer, se for dificultar a sua vida. Estaciona o microscópio entre o termômetro e o estetoscópio e faça você um exame ridículo de fácil, um pouquinho assim de treinamento. Muito mais fácil do que fazer hemograma, muito mais fácil do que fazer uma castração de fêmea, que você faz sempre, tá? Então, essa pinça hemostática com a ponta encapadinha, protegida, pode proteger com pedacinhos de equipo ou com pedacinhos do garrote, a borrachinha que tá ali, só para não arrancar o pelo direto no metal, que pode partir o pelo. Arranca o pelo da borda de tudo que é lesão e vai procurar se esse pelo está partidinho, se, indicando que o paciente está esfregando, ou se tem alteração na raiz do pelo, ou se tem demódex, ou se tem sinais de dermatófito. O dermatófito come o pelo fica todo alterado, tá? Então, faça sempre. A otoscopia, eu sei que você já faz, não vou falar muito, mas é um exame que você precisa fazer. Esse paciente tem algum pólipo? Esse paciente tem um feijão brotando porque a criança colocou lá e você está prestes a fazer uma imunossupressão, daqui a pouco vai fazer ali uma maceração. Tem um algodão escondido ali, esquecido, para deixar crescer, macerar e deixar crescer bastão comedor de tímpano. Então, isso tudo você tem que avaliar, tá bom? Consegui passar essa necessidade de fazer todos os exames de triagem? Não é só a citologia de onde tem pereba. Pronto, falei, tá bom? Não é só o raspado para procurar demódex, porque é só isso que a gente aprende, é só isso que a gente sabe fazer, citologia e raspado. Faça tudo. Se o cliente não quiser fazer, não medique. Você não tem certeza do que ele não tem, tá? Então, tá aí anotadinho quem quiser fazer o print da tela, né? Para descartar e identificar as infecções e as parasitoses. Se você, com anamnese, exame físico e esses exames de triagem da pele, os exames lá sistêmicos e tal, se você não chegou à conclusão daquela lesão, daquela queixa principal do cliente, essa é a hora que o paciente deve ter uma dermatose autoimune e aí você vai precisar complementar o seu diagnóstico com a histopatologia. Quem vai bater o martelo e dizer que o paciente tem pênfigo, tem lúpus, qual é o pênfigo, qual é o lúpus, é o patologista. Lembra da classificação assustadora lá que eu mostrei? É o patologista que tem que saber isso na ponta da língua. Você tem que saber que existe, para ler no laudo e dizer, já ouvi falar. E para entender os sinais clínicos, né? Os sinais no padrão lesional, tá? Então, a histopatologia vai fechar o diagnóstico e você vai seguir esse passo a passo. Anota aí, faz o print já. Só se faz biópsia de pele para pedir histopatologia depois de controlar as infecções. Percebe por que esse exame eu chamo de complementar? Tem autor que chama tudo que é exame de pele, hemograma, tudo isso é exame complementar. Não está errado, tá? É o comum até, né? Eu, Márcia Lima, gosto de ser um pouco mais didática. Todo exame que você faz para todo paciente, por exemplo, a citologia otológica é para fazer para todo paciente. Não importa se ele chegou com fratura, se ele chegou para vacinar, se ele chegou com diarreia, você resolve o que tem que resolver e faz a citologia otológica. E passa o pente fino, e faz o tricograma, né? Assim, esses exames de triagem a gente faz para todo mundo. Não é para complementar diagnóstico, é para fazer o diagnóstico. Pesar o paciente, auscultar o paciente é triagem, é obrigação, tem que estar em toda consulta. Exame de triagem do slide anterior também. Quando eu digo exame complementar, é o exame que vai ajudar, vai literalmente complementar, chegar à conclusão. Então, você só pode fazer a histopatologia depois de identificar com a citologia da triagem que tinha ou que não tinha lá a infecção oportunista, a piodermite na lesão, tratou, volta semana que vem, a lesão continua, você repete a citologia e agora não tem mais bactéria, meu tratamento funcionou, mas a lesão continua, seja úlcera, seja crosta, seja o que for. Então agora é a hora da biópsia. Se você não tivesse cuidado, o patologista, por exemplo, não vai conseguir te falar se a acantólise que aconteceu foi por causa da bactéria, se a inflamação que está acontecendo foi por causa da bactéria, ou se foi por causa da doença autoimune. Dificulta muito, faz demorar mais o laudo e às vezes não fecha o diagnóstico. Você gasta o tempo, o dinheiro do cliente, ele volta querendo, né, apertar seu pescoço, ou pior, quando o cliente não está zangado, mas é aquele cliente que é fofo, que faz tudo que a gente quer, que está tirando o filho do curso de inglês para pagar os exames que a gente pediu, ele faz tudo, e aí fica aquela pressão, e aí vem o laudo não diagnóstico. A gente se sente um lixo, a gente se sente mal, não é assim com você também? Para que isso não aconteça e você não tenha que falar, vamos ter que repetir o exame, porque eu, burro, coletei durante a piodermite, pronto, falei? Para que isso não aconteça, eu estou te avisando aqui, tá? Primeiro faça a triagem, trata o que encontrar ali de oportunista e aí sim faça
a biópsia. Você precisa escolher o local com sabedoria. E para qualquer doença autoimune, se você conversar com qualquer patologista, ele vai dizer para você o contrário do que vale para os exames de triagem. Então, eu vou te ensinar. Exame de triagem, do slide anterior, você faz de área lesional e de área alesional. O exame de triagem, a citologia, por exemplo, você vai fazer de onde macroscopicamente está bonitinho. Porque ali tem importância olhar onde está bonitinho, porque tem muita alteração que aparece no microscópio e não aparece para o nosso olho não é biônico, né? Mas para o patologista, a área alesional, a área saudável, não interessa. Então, boa escolha dos locais para fechar o diagnóstico de uma dermatose autoimune significa que você vai ignorar o que está bom e vai lá onde tem problema, de preferência a borda da lesão. Se está muito ulcerado, o centro da úlcera tem pouco tecido, úlcera é perda tecidual. Você vai mandar assim um pouquinho, dificulta a vida do patologista. O que eles preferem? Sempre, se não puder a lesão inteira, porque às vezes são lesões pequenas, tira ela inteira, que ele vai amar a borda da lesão, tá bem? Então, isso é a boa escolha dos locais. E repara, locais no plural. Nunca se faz biópsia, a não ser que seja uma lesão única. Você não vai mandar um pedacinho só para o patologista. 3, 4 pedaços, quanto mais melhor. Para ele ter mais informação e poder te dar um diagnóstico certeiro, tá bom? Então, tá aí, biópsia de múltiplos locais. E sem o uso de corticoide. Se o cliente vem usando por conta, você orienta. Se for tópico, espera pelo menos 15 dias. Dificilmente ele está tomando corticoide de depósito, daqueles injetáveis, teria que esperar um mês, né? E evita o uso do corticoide. Se ele vem tomando corticoide sistêmico, oral, oral, né? Não injetável, conversa com o patologista, fala, eu estou suspeitando de doença autoimune, e ele tomou X dias, tal dose, quanto tempo você quer que eu pare para não interferir no diagnóstico? Porque aí depende de caso a caso. Poderia dizer para você, para por um mês, mas às vezes dá para fazer a biópsia um pouco antes, se o patologista sabe o quanto de corticoide ele tomou, e aí ele adapta ali na avaliação. Então, segura a mão do patologista, ele é um membro da sua equipe muito importante e ele vai ali nessa parceria te orientar, tá? Mas é importante lembrar, não pode fazer biópsia durante a infecção oportunista e nem durante o uso de muito corticoide. Ah, mas está tratando aqui a otite, começou a tratar essa semana e a lesão é no dedo, não vai interferir muito. Mas sabe paciente que vem tratando todo dia, há 3 meses, com corticoide tópico e passa corticoide aqui, corticoide lá, porque talvez seja até alérgico junto, né? Esse, talvez, a gente possa dificultar ali o diagnóstico. Então, cuidado com os corticoides. Na hora de você fazer a biópsia, e isso vale para qualquer biópsia dermatológica, não só para as autoimunes, na hora de fazer a biópsia, não pode limpar a pele. Se você passar álcool, o álcool destrói queratinócito. Se está destruindo, está afetando, está agredindo queratinócito, o patologista vai ver e vai ter que, pelo menos, saber que você passou sabão, que você passou álcool, que é para ele interpretar ali, então, essa lesão desse primeiro queratinócito aqui, do corneócito, foi da asepsia. Então, para não confundir, concorda comigo que uma biópsia feita num centro cirúrgico, isso você vai concordar comigo, mas não sou eu falando não, tá? Você vai concordar com a literatura, com todas as guidelines falando, eu estou só dando voz ao que tem de evidência científica, não é opinião minha, por mais que eu concorde. Mas você concorda comigo e com a literatura que se você leva o paciente para um centro cirúrgico, está tudo esterilizado, sua luva está esterilizada, você está fazendo um procedimento bem asséptico, gente, pegar o punch ou o bisturi, cortar a pele não vai matar ninguém de septicemia. Ele podia se cortar ali na esquina e estaria muito mais sujo. Então, estou falando isso porque é comum eu dizer, não limpa a pele antes de fazer a biópsia. E, mas como? Eu estou no centro cirúrgico. É pecado, eu vou para o inferno. Tá? Então, você não limpa, corta o que tem que cortar das lesões, já removeu o fragmento, já colocou no formol, aí você passa o mertiolate, o clorexidine, o óleo essencial, o asséptico, o antisséptico que você quiser, depois que tirou a pele, tá bom? Isso não vai colocar o paciente em risco e vai melhorar a qualidade do diagnóstico, principalmente nas dermatoses autoimunes. Como é que você vai acondicionar as amostras? Talvez você já saiba, mas vai aqui para a gente nivelar. Remover o fragmento da pele e repara, doença autoimune, você tem que ir até lá o subcutâneo, tá? Então, você tem que tirar o fragmento da pele e a pele fecha o buraquinho ali, você tira até sair aquela gordurinha. Se tirar só a tampinha da epiderme, não resolve sua vida, tá bom? Então, removeu profundo, repara que vai sair meio molhadinho, né? Seco é aqui em cima a pele. Isso vai grudar fácil numa cartolina. Então, pode ser a cartolina
da caixa da pasta de dente, pode ser a cartolina da embalagem do fio de sutura, uma cartolina qualquer, que você pode até comprar cor-de-rosa linda e deixar quadradinhos ali. Mas o fato é, quando a gente remove da pele nódulos redondos, pensa num tumor, você vai colocar direto no formol. E esse nódulo, ele é tridimensional e ele não tem como enrolar, ele não tem como deformar. Ele vai fixar lá no formol lindo e tá tudo certo. Quando a gente coleta fragmentos de pele, mesmo, principalmente quando é assim profundo, a pele enrola nela mesma, é muito fininho, é muito pequeno. E a tendência desse, quando colocar no formol, dela enrolar, dela amassar, dela, né, dobrar, é frequente e atrapalha o patologista, porque ele quer ver epiderme, derme, subcutâneo, em que local da pele está acontecendo a lesão. Se está tudo misturado, amassado, esmigalhado, enrolado, isso dificulta, demora mais tempo e pode fazer o patologista não te dar o diagnóstico. Então, coletou, coloca numa cartolina, vai grudar provavelmente na cartolina, ali no papelzinho, e vai com esse quadradinho de cartolina para dentro do formol. Depois de umas horas, esse papel vai soltar da amostra. Não tem problema. Nessa hora, ele já serviu como guia, já fixou, a pele vai ficar ali esticadinha no formol, e aí, se soltar, a cartolina não faz mal, não. Não se preocupa, não atrapalhou a amostra, não, tá? Outra coisa muito importante, para você fechar um diagnóstico, é bom para ter certeza de que não tem outras coisas e de que tem a dermatose autoimune, pênfigo, lúpus, muitas vezes você vai precisar de um patologista que gosta de pele. E por que eu falo isso? Patologista geral, ele ama tumor, ele nasceu para ver os tumores, ele quer ver a margem da lesão. Então, vem um laudo, normalmente, faz essa autorreflexão aí. Claro que existem exceções, eu não vou generalizar. Aqui eu preciso te segurar na sua mão e melhorar a qualidade do seu diagnóstico. Então, para isso, eu vou dizer para você fazer sempre o diagnóstico com um dermatopatologista. Se ele não tiver essa especialização, se ele não, né, não divulga que ele é um dermatologista, pelo menos conversa com ele, dá aquela sondada. Ele gosta de pele? Ou ele vai te dar um laudo assim, chato, não tem Demodex, que saco, não tem nada. Ó, não é tumor, por que você mandou esse resultado? 2 linhas de laudo. Não te ajuda, porque você não quer só saber se ele tem dermatose autoimune, você quer saber, se não é dermatose autoimune, o que mais ele tem. E se tem uma dermatose autoimune, tem algo a mais? Ele tem uma Demodex do lado? Então tem que ser alguém da patologia que ama a pereba, para te dar a informação de tudo que tem ali, porque você vai precisar. Não é só fechar o diagnóstico assim, ó, tem lúpus, então vou fazer imunossupressão e matar o paciente. Tá bom? Fez sentido? Procura um dermatopatologista e pergunta se ele não divulga que é. De repente, ele adora a pele, ele faz laudos ótimos. Pergunta, não sai mandando para qualquer patologista, não, que isso atrapalha o seu diagnóstico. E facilita a vida do colega. Ele é da sua equipe, ele vai querer um histórico detalhado. Mande foto, manda tudo que você anotou, todos os remédios que já fez, manda tudo. Para ele ler, para ele te ajudar. Ele não tem que só olhar aquele pedaço de pele, ele tem que olhar o todo. E aí, quanto mais informação você passar na solicitação, melhor vai ser o diagnóstico, mais preciso, tá bem? Tranquilo? Então, agora, para entender o diagnóstico e para perder de vez o medo lá daquela classificação que eu mostrei do lúpus, vou falar um pouquinho para você do que é importante para nós clínicos, tá? O pênfigo pode ser de vários tipos, o lúpus pode ser de vários tipos, mas o que é importante? O patologista vai te falar onde é a lesão. Então, vou dar um exemplo aqui com essa imagem do pênfigo. A gente tem epiderme, a gente tem derme, aqui, a gente tem epiderme, a gente tem derme, todo mundo viu? E o patologista vai dizer, se você fizer tudo certinho, como eu falei, já fez os exames de triagem, já tratou a piodermite se tinha, né, já parou o corticoide, ele vai dizer, olha, eu vi inflamação acontecendo aqui, bem debaixo da camada córnea, e aí ele vai te falar que é o pênfigo foliáceo. Não, eu vi uma lesão um pouquinho mais profunda, mas aqui, ó, é acima da camada basal, então é um pênfigo vulgar, é um pênfigo mais profundo, mas ele não está afetando os hemidesmossomos lá da linha basal, entende? Então, dependendo de onde é a lesão, o patologista vai te falar certinho. E dependendo de onde é a lesão, você vai ter sinais clínicos mais superficiais ou mais profundos. Pensa no pênfigo vulgar que faz vesículas e que se a gente, quando ela estoura, fica uma erosão que não sangra, mas é uma erosão bem profunda, arde, incomoda o paciente, geralmente acontece na boca. Então, aqui não vou entrar nesses detalhes de qual é qual, mas vai fazer sentido essa informação que eu já estou plantando no seu cérebro quando você for estudar os tipos de doença autoimune, de dermatose autoimune. Lembrando que no lúpus, seja qual for deles, a gente está afetando junção hemidesmossomo.
tá? Quase sempre nas junções mucocutâneas, mas a gente está afetando sempre os hemidesmossomos lá da camada basal, aqui embaixo. Foi? Então, quais são os sinais clínicos que você vai avaliar? Geralmente no pênfigo, e aqui eu vou falar geralmente porque tem vários tipos, tá? Você tem pústula, o pênfigo foliáceo tem pústula, e às vezes seca a pústula, vem só a crosta, por isso que confunde com dermatófito, com piodermite, e aí por isso a importância de tanto exame. O patologista vai procurar a tal da acantólise, que é quando as células eu desgrampeei, né? Ataquei a desmogleína, o desmossomo, desgrampeei as células e elas ficam sem cantos, deixa de ser quadradinha, fica redondinha, solta, cheia de neutrófilo em volta, cheia de célula inflamatória em volta, isso é a acantólise. Depois você aprofunda esse conhecimento. A ideia aqui é só mostrar o que o patologista vai procurar, né? E vai te dizer qual é o local dessa agressão, dessa alteração. No lúpus, a mesma coisa, a gente afeta a camada basal, onde fica o melanócito, por isso que muitas vezes tem área sem pigmentação, e a gente vai ter... normalmente, de onde você fez a biópsia, não vai ter muita úlcera, né? E, normalmente, o patologista vai ver lá a incontinência pigmentar, aquele monte de melanina do melanócito machucado, coitado, a melanina caiu na derme, e vai ver edema, e vai ter tudo isso acontecendo lá na camada basal, tá bom? É o mais rápido, o mais simples que eu consigo, não é para decorar aqui, é só para você entender o que o patologista está buscando, e é isso aqui que o patologista vai ver. E para você perder o medo da histopatologia, aqui está a pele normal, aqui está a pele alterada, porque a gente pegou a borda da lesão e a gente queria pegar só lesão, mas tinha um pedacinho de pele normal ali, microscópico, e eu estou aproveitando esse pedacinho de pele normal para te mostrar. Você não vai mirar, tirar a pele normal, não, tá? Nesse pedacinhozinho aqui na bordinha da lesão que estava normal, olha aqui a camada basal e olha aqui a camada córnea normal. Camada basal é célula nucleada, tá vendo um monte de bolinha? É isso que eu quero que você veja, células com núcleo, viu? Normal aqui. Aqui é um pênfigo. A lesão, pênfigo foliáceo, acontece debaixo da camada córnea. Olha aqui, debaixo da camada córnea tá cheio de bolinhas. Sabe o que são essas bolinhas? Célula inflamatória. Olha aqui, segue a camada basal. A camada basal tá normal aqui, ó. Ela continua, tá vendo ela aqui? Então, essa lesão não acontece na camada basal. É isso que o patologista vai ver para você. Você não precisa ver. Só estou mostrando para perder o medo. Aqui está normal a camada basal. A parte profunda da epiderme está normal. O que está alterado? A camada subcorneal, ó. Camada córnea e aqui de baixo a inflamação. E no lúpus, mesma coisa, ó. A pele normal está aqui, a pele alterada está para cá. Olha aqui, ó. A camada córnea está normal, a epiderme está toda normalzinha, ó, a célula, bolinhas, célula de camada basal aqui, tá bom? A derme, é importante de olhar. E aí, quando tem lesão, e repara aqui a bordinha microscópica da lesão com alteração, tá? A camada, segue a camada córnea aqui, ó, quando tem lúpus, a camada córnea tá normal. Tem muita alteração, tá um pouquinho mais espessa aqui, descamando mais, mas tudo bonitinho, ó. Onde é que tem alteração? Aqui, ó, as bolinhas da camada basal. Quando chega aqui, não tem mais camada basal, tá tudo cheio de infiltrado inflamatório e a derme cheia de alteração. Quem tem que saber ver isso é o patologista, mas minimamente o seu cérebro tem que entender que é isso que ele vai procurar. E se você entende isso, você coleta locais de biópsia melhor, tá bom? Considerações para a gente fazer o tratamento, então. O tratamento é sempre aquele protocolo que você vai fazer o print da tela e vai aplicar, mas o tratamento é a última coisa que você vai fazer, tá? Antes de iniciar o tratamento, tenha certeza do que o paciente não tem, né? Ou se ele tem alguma comorbidade, cistite, parasitose intestinal, enfim, alguma outra coisa, você tem que saber e você vai descobrir com esses exames, tá? Toxoplasmose, qualquer ose que você lembre que seja importante na sua cidade, babesiose, anaplasmose, sei lá, leishmaniose, qualquer outra que seja comum, você vai testar. Agora a gente tem PCR, tem ELISA, tem tudo, né? Teste o que for importante. Esse paciente não pode ser um portador assintomático de nenhuma ose dessas, nenhuma IT, porque senão você faz imunossupressão e ele morre da doença, não morre do pênfigo e do lúpus. Tá bom? Ele morre do tratamento, e é nessa fase que você vai ver. O gato, né, tem lá as viroses felinas importantes, testa isso tudo. Se o cliente não quiser fazer os testes, não medique, tá compreendido isso? Vai ter esse posicionamento seguro de valorização e de técnica para fazer o melhor para o seu paciente? Lembra, ele não vai morrer do pênfigo e do lúpus de pele. Então, não medique sem saber. Qualquer outro exame que eu não esteja listado aqui, você vai fazer lá para ter certeza do que o paciente tem.
Quando você fez isso tudo, já sabe tudo que ele tem, já está ali, já vou poder fazer a imunossupressão, professora. Não é só toma aqui o comprimido e some. Tem todo um conceito, é imunossupressão que você vai fazer. Então, você vai confinar esse paciente. Se ele vai sair para passear, ele tem que estar vacinado. Está vacinado para sinomose, para todas as viroses, né? O gato que o cliente fala assim, ele não sai de casa não, ele vai só aqui no telhado da minha casa. Olha aqui no telhado da minha casa o que está acontecendo. Ele não pode se contaminar com alguma virose, ele não pode pegar um monte de doença, piolho, sarna, fungo, N coisas de maior risco ou menor. Então não pode. Se ele está fazendo imunossupressão, esse passeio aqui no telhado não pode mais. Vai passear no quintal com supervisão e não pode deixar. E isso você vai ter que negociar para que seja feito com o seu cliente, com o seu paciente. Vai passear na rua? A leptospirose, como é que fica? Se ele pegar a leptospirose enquanto está fazendo a imunossupressão, se ele não tiver vacinado, né? Se tiver vacinado, menos mal, mas, né? Então, isso tudo você vai ter que botar o cérebro para pensar e orientar. O paciente não pode sair para caçar, sair para comer churrasquinha da esquina, carne mal passada, que sabe lá Deus se o veterinário fiscalizou se não tem toxoplasmose naquela carne, que a gente deixa cair, né? Assim, você não tem cliente que vai, leva o cachorro junto e vai comer o churrasquinho. Isso tudo você vai ter que orientar para que ele não se contamine com nada durante o período de tratamento. Tá bom? Sair de casa sem supervisão rigorosa não pode. Beber água contaminada, por isso que não pode sair sem supervisão. Vai beber, tá com calor, vai na poça d'água lá e ele tá fazendo imunossupressão. É muito sério para uma pessoa, por que a gente não dá essa seriedade, não passa essa seriedade para o cliente, né? Tá bom? Contato com... vai para a creche, né, vai para o parcão, durante o tratamento da doença autoimune, durante a imunossupressão, ele não pode encontrar com alguém que, mesmo vacinado, poderia ter alguma coisa para passar para ele. Tá? Compreendido? Tá registrando isso aí? Dentro de casa, o paciente não sai de casa, prof, mas ó, tá lá o gato do vizinho, mesmo com a janela telada, o gato do vizinho, às vezes em contato com o cachorro, com o gato, né? Então, preste atenção nesses detalhes, tá? Mesmo não saindo de casa, tem algum risco para durante a imunossupressão a gente ajudar e minimizar esse risco? Então, o confinamento tem que ser rigoroso, mas a gente tem que manter a qualidade de vida, nem preciso dizer isso para você. Não vai trancar o gato ou o cachorro no banheiro, a pão e água, que tadinho, e a qualidade de vida e o comportamento, não pode. Mas abraça a causa e veja como é possível confinar o gato sem ele ficar enlouquecido, enriquecimento ambiental, o que vai ser feito, como vai ser feito, porque senão você faz o tratamento do jeito que a gente aprende, né? É lúpus, é pênfigo, toma o remédio e some. Você resolve de um lado e mata o paciente por outro. Ou vai rigoroso demais, mata pelo comportamento alterado ali, tá bem? O protocolo terapêutico, então, você vai fazer a dose da droga que você achar melhor, tem um monte aqui que eu vou te sugerir, não tem receita de bolo, existem as mais seguras, você vai olhar o conjunto de informações do seu paciente, o que ele consegue tomar, o que ele já tomou antes, às vezes já vem com um protocolo que é refratário, né, e ele não respondeu, então você vai fazer da droga que você escolher o protocolo de imunossupressão, a dose maior que tiver, até melhorar os sintomas, geralmente 7, 15 dias, mas cada paciente é um paciente. E aí vai avaliando pelo menos a cada 15 dias, se está muito grave, lesões muito ulceradas, o quadro muito já mexido, né? Faz semanal, mas pelo menos de 15 em 15 dias. Isso não é consenso. Um ou outro autor sugere e eu estou pegando a média aqui para segurar na sua mão e você sair daqui, bom, quando eu atender uma doença autoimune, eu vou tomar todos esses cuidados e na hora de tratar, eu vou minimamente acompanhar esse paciente, que não precisa ser todo dia, mas ou de 7 em 7, de 15 em 15 dias. Assim que a dose maior começar a reduzir os sinais clínicos, houve remissão dos sinais, aí você vai começar a pensar em reduzir a dose do imunossupressor e vai começar a ver esse paciente mais distante, não precisa mais ser toda semana, ou se estava de 15 em 15 dias, você começa a espaçar de 3 em 3, tá bom? E tem autor, e eu gosto desses autores, porque dá um valor matemático, foi uma dificuldade que eu tive quando eu acabei a pós. Tá, tem que reduzir a dose, reduz pela metade? Reduz o quanto? Faço de já não, né? Você pode alterar e adaptar isso, mas pensa, tá tomando um comprimido inteiro, vai passar, daqui a 15 dias sumiram os sinais clínicos, você vai passar para 3/4 do comprimido. Aí, daqui a 15 dias, você olha de novo.
continuou melhorando, não piorou nada, de 3/4 do comprimido ele vai tomar meio. E aí você, de 15 em 15 dias, dentro das condições ideais de temperatura e pressão, se tudo acontecer certinho, você vai ali, a cada 15 dias, reduzindo 1/4 da dose, tá? A cada 2, a cada 4 semanas, aí você vai avaliando, não tem receita de bolo, mas eu acho que esse cálculo que alguns autores sugerem, ele te ajuda. Esse é o protocolo sistêmico mais aceito, o mais pesquisado para gatos. Gato não pode toda a medicação que o cão pode, você sabe, né? E consideraria dizer para você que a dexametasona ou quem tem acesso à triancinolona é melhor, e você pode associar, quando tiver um caso refratário, o gato já tomou o corticoide e não resolveu. Aí você associa com a ciclosporina, por exemplo. Mantém o corticoide, associa com a ciclosporina. Pode até associar com outras drogas mais assim, né? Mas com a ciclosporina. Tem caso que já chega tão mexido, já chega, tratou, mas não tratou direito, né? E aí você fica naquela pressão de eu tenho que resolver, porque o gato está muito sofrido. Já começa associando um corticoide desse com a ciclosporina, porque ela só vai começar a agir daqui a 3 semanas. Ele já abusou muito do corticoide, ele tem comorbidades, então associar já de cara, de repente, é uma coisa boa, só o custo que é ruim. Consegui passar, assim, deu tempo de fazer o print da tela e consegui passar uma ideia geral de como tratar o gato? No cão, a mesma coisa. O protocolo com corticoide, os mais usados são esses, em geral, a gente faz a prednisolona mesmo, e sempre a dose maior do que a dose anti-inflamatória, tá vendo? E se o paciente é refratário, se ele já fez tudo certinho, não melhorou em 15 dias, por exemplo, associa. De novo, a ciclosporina aparece bastante, tá? Você pode associar também com oclacitinib e pode até não associar. Para o cão, a gente tem poucos casos, ainda não é um estudo assim, consenso, olha que maravilhoso, use sempre, é uso extrabula e dá para contar nos dedos o número de pacientes que usaram esse protocolo. Mas, para as doenças autoimunes, agora a gente tem o oclacitinib, o Apoquel, com boa resposta. E lúpus, pênfigo, olha, 58% de melhora fazendo só o oclacitinib. Imagina se tivesse associado. Então, casos mais complicados, de repente, ao invés de associar com ciclosporina, talvez associar ou fazer só o oclacitinib, que tem muito menos efeito colateral, apesar de na dose aqui você vai fazer a dose maior, é do dobro da dose maior, é 0,4 a 0,6, né? Aqui você vai fazer 1,2 miligramas por quilo, tem relato de 1,8 miligramas, quase 2 miligramas por quilo. Então, é uma dose alta, tá? Não dá tempo da gente aprofundar tanto, mas fica de olho, se você atender um paciente, vai lá estudar o que tem de novidade sobre o oclacitinib, é uma opção boa. Para o gato ainda não, tá? Além da terapia sistêmica, é muito útil para acelerar o tempo de recuperação, para fazer menos tempo de imunossupressão sistêmica, é muito útil a gente fazer terapia tópica. E aí você vai ter que entender o veículo da terapia tópica para que o paciente não se sinta agredido, melecado, por exemplo, com uma pomada, para que seja fácil do cliente fazer. E aí tem gel, tem creme, tem spray, tem pomada, com vários princípios ativos e com vários veículos. Você vai escolher de acordo com o local de lesão, tá bom? E é o máximo que eu consigo simplificar aqui, mas preste atenção nisso também. Associe o tópico com o sistêmico para ter uma ação mais rápida, melhor. Como conclusões, meus amores, para a gente encerrar esse nosso bate-papo, eu espero que tenha ficado bem registrado. Vou perder o medo, né, daquela classificação louca das doenças autoimunes. Quem tem que saber isso na ponta da língua é o seu patologista, você só tem que saber que existe. Se você gosta, se você já atendeu casos assim, se você adora dermatologia, vá fazer uma especialização, vá entender mais quais são os sinais clínicos, onde que acontece, por que acontece, né? E para você que está na clínica geral, para você até que está na dermato, mas que atende muito raramente, o que tem que ficar de hoje aí para você é: não medique sem diagnóstico, não medique nenhuma pereba sem diagnóstico, mas principalmente quando for uma dermatose autoimune. E, de novo, lembra, isso não vai matar o seu paciente, mas o tratamento vai, tá? Então, diagnóstico antes do tratamento, e o diagnóstico inclui tudo aquilo que a gente conversou, todos os exames de triagem, todos os exames complementares. Se o cliente não tem dinheiro, então ele não vai poder ganhar o direito de comprar o remédio. Ele não tem direito, ele não tem dinheiro para o diagnóstico, então ele não pode ter o dinheiro para o tratamento. Não ultrapasse essa barreira técnica, tá bem? Porque sem isso você coloca o paciente em risco. E toda vez que você atender uma dermatose autoimune, quando você entender melhor quais são as doenças autoimunes,
ainda que a literatura diga, a gente quase nunca chega na causa, e é verdade, de alguma forma, consiga a profilaxia, esforce-se para saber o que causou, para tirar de perto do paciente. É o sol? Então não adianta só tratar o lúpus e não tirar o paciente do sol. O tratamento fica mais demorado, fica às vezes até refratário, porque ele está tratando e está no sol, então você medica aqui, mas a pele está sofrendo estímulo ali, né, agressão ali, e depois que resolver, para poder parar a medicação, às vezes não pode parar porque não descobriu a causa, então se esforce para identificar e para tirar de perto. Ele tem alguma comorbidade? Ele está no sol? O que aconteceu? Foi alguma medicação? Tá? Para a gente lembrar de fazer a profilaxia. A gente, hoje em dia, está engessando muito conhecimento e a gente, é pênfigo, é lúpus, então eu trato e pronto, acabou. O que ele teve? Você tentou para tirar de perto, para prevenir a próxima? Para não fazer medicação para o resto da vida? Tá bom? Era isso, meus amores. Vou deixar o meu Instagram, tá aí anotadinho em cima na tela, e vocês têm também os contatos da Faculdade Qualitas. Entre em contato, manda dúvida, manda pergunta. Eu adoro estar sempre em contato com vocês. E parabéns de novo por querer ser referência, por buscar a sua atualização, buscar o aperfeiçoamento. Doença autoimune não é comum, mas justamente por isso você tem que estar ali afiado para não deixar passar esse diagnóstico, para ajudar todo paciente, todo cliente que te procura. Parabéns, um beijo, obrigada pela oportunidade, Faculdade Qualitas. Até a próxima oportunidade, até quem sabe uma aula, né? A gente se encontra aí na aula na pós-graduação de dermato. Beijo!